E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gustavo, eu estou criando esse canal aqui no YouTube para compartilhar com vocês algumas resenhas de livros de não ficção que eu venho lendo durante esse período, né? Eu sou estudante de História e eu acompanho bastante booktubers aqui dentro da plataforma e eu gosto muito do trabalho deles, acho muito bacana a iniciativa que eles têm. E eu mesmo, às vezes, sinto falta só de uma coisa, que são resenhas de livro de não ficção, que também existem, só que a proporção é muito menor. E é o conteúdo, por exemplo, que mais me interessa. E às vezes eu sinto a carência de encontrar esses conteúdos, né? Aí por causa disso eu falei, pô, não encontro, eu mesmo vou fazer. Então tô aqui para compartilhar com vocês alguns livros que eu vou ir lendo. Eu sou estudante de História e provavelmente os livros que eu vou resenhar geralmente serão mais direcionados a esse assunto, mas também posso ler outros conteúdos se vocês me indicarem, se vocês tiverem interesse, né? Enfim. Então, o livro de hoje que eu vou resenhar é esse aqui. O livro se chama 1499, O Brasil antes de Cabral, do Reinaldo José Lopes. Esse Reinaldo José Lopes, ele não é historiador, ele é jornalista, o que por sinal torna a escrita do livro muito mais prazerosa, né? É um livro que você lê e você gosta do que você está lendo. E ao mesmo tempo que é uma leitura prazerosa, ele consegue entregar muito conteúdo. Então, por exemplo, a proposta do livro, que é o Brasil antes de Cabral, realmente ele entrega o que tem que ser entregue. Você entra nesse livro aqui, você aprende muito sobre arqueologia, você aprende muito sobre os métodos que são utilizados. Ele fala sobre o carbono 14, que é utilizado para datar as ossadas que são encontradas, assim como os objetos que também são encontrados. Então ele fala sobre isso. Ele fala sobre como os continentes foram se, se separando no decorrer do tempo. Ele fala sobre como as pessoas que se originaram na África, né, que é o primeiro registro de um ser humano, né, onde originalmente surgiram as espécies, né, ele fala como dali as pessoas chegaram à América, né? Visto que a imigração delas vieram depois que os continentes começaram a se separar. A teoria que o autor fala é que as pessoas vieram pelo Estreito de Bering. E quando ele falar sobre isso, ele também vai falar sobre o derretimento das geleiras, né? Então, são muitos assuntos que ele vai abordando. E aí, ele vai chegar a falar sobre muito sobre a cultura dos povos indígenas, né? Que eu acho que é o ponto crucial e chave desse livro, né? Ele aborda muitas coisas sobre a cultura dos povos, né? Eu já fiz algumas gravações de vídeo antes de mandar essa aqui para vocês. E todos os vídeos eu passava de 20 minutos porque é muito conteúdo. Eu vou tentar fazer um mais resumido para que vocês tenham uma noção básica do livro. Mas ele vai falar sobre os idiomas pré-coloniais, né? Então, os idiomas do povo tupi, os idiomas do povo macro-G, dos Aruac, são vários idiomas que existiam aqui dentro da América Latina. Ele vai da América Latina, do Brasil e também de toda a América. Ele vai falar sobre os animais que existiam aqui. Então ele vai falar sobre a preguiça gigante, sobre o dente de sabre. Ele vai falar como esses animais foram surgindo foram sumindo da face da Terra. Infelizmente é um pouco por causa da humanidade. O autor ele diz isso, que realmente nós, seres humanos, somos responsáveis por eliminar os últimos desses grandes animais, mas ao mesmo tempo foi um processo gradual, que a gente só deu a facada final, porque os animais já estavam sendo extintos pelas mudanças climáticas. O fim da era do gelo trouxe também o fim desses animais de grande porte, porque o ambiente foi mudando e eles não conseguiram se adaptar de uma forma interessante para que eles continuassem vivos, né? Então eles foram morrendo naturalmente e os seres humanos acabaram matando as últimas espécies, né? Os indígenas, no caso. E ele vai falar sobre isso. Ele vai falar também que ele vai se especificar e se aprofundar no povo tupi, falar sobre a cultura deles, falar sobre o desenvolvimento da agricultura, que foi propiciada justamente pela mudança climática, né? Antes da mudança de clima não havia agricultura, como passou a existir quando ocorreu essa mudança, né? Ele vai falar sobre a Luzia, que é o crânio mais antigo encontrado dentro do Brasil, né? Foi encontrado no Brasil, em Minas Gerais. Ele vai falar sobre a forma como os povos guerreavam, né? Inclusive, ele vai falar sobre relatos de europeus que, ao entrar na floresta Amazonas, pelos rios,
eles encontraram indígenas que alguns foram mais receptivos, mas outros foram um pouco mais agressivos com eles. Os europeus que entraram na Amazonas pela primeira vez não foram os portugueses, foram os espanhóis. O Orellana, por exemplo, foi um deles. E eles entraram justamente vindo pela América do Norte, descendo por alguns rios, até chegar na onde é a floresta amazônica, que não pega só o Brasil, pega outros países também. Inclusive, naquele período ali, existem relatos, e é meio que um consenso, que existiam aproximadamente 8 milhões de pessoas na floresta amazônica, uma quantidade muito grande, né? Então você vê ali que existia assim um continente muito desenvolvido, né? Porque como eu já falei, eles trabalhavam bem com cerâmica, agricultura, eles tinham a pintura rupestre dele, existiam muitos povos que são conhecidos, né? Como os aztecas, maias, incas, né? Que aí ele já não trabalha tanto, ele não se aprofunda nesses três povos, porque o foco dele é o Brasil. Mas a gente vê que a América ela era muito desenvolvida assim, e o livro ele dá um panorama bem bacana sobre isso. Então ele vai falar sobre os idiomas, como eu falei, ele vai falar que o povo tupi já existia há 5 mil anos, e quando ele fala sobre as guerras que os tupis se envolveram, aí já não é mais o relato do Orellana, mas ele vai falar que era muito natural para os indígenas guerrear em canoas, onde nas canoas em geral iam de 20 a 30 pessoas. Essas 20 a 30 pessoas, elas guerreavam através do arco e flecha, em barcos diferentes, né? Um se defendendo e outro atacando, naturalmente. E aí depois esse combate ia para terra firme, né? Onde eles continuavam com lanças, com arco e flecha, e posteriormente eles atacavam com lanças, né? Era assim que os combates eram travados. E o que mais chama a atenção é que conforme esses combates acabavam, ou seja, alguém vencendo outro povo, era natural que eles esquartejassem seus inimigos, assassem eles e se alimentassem dessas pessoas. E todos eram obrigados a comer dessas pessoas que eram cortadas ali e esquartejadas. Isso porque era também um ritual religioso deles. Eles acreditavam que só os guerreiros que matassem muitas pessoas e se alimentassem delas, eles poderiam ir para a terra sem mal, que é o equivalente a um paraíso cristão, vamos colocar assim para eles, né? Então, você vê sim essa questão deles serem guerreiros, né? De eles serem muitos expansionistas também. O povo tupi, uma da característica deles era justamente a questão da expansão, de encontrar novos lugares. Enfim, o autor ele vai falar também sobre os ritos pós-morte, né? Então ele fala sobre os sambaquis que existiam aqui, fala como eles eram estruturados, fala a questão das conchas, fala a questão de que os corpos eram enterrados ali, corpos em geral de pessoas mais importantes, né, mais relevantes para as culturas das pessoas ali. Ele fala que outros restos também eram encontrados de outros animais no meio ali dos sambaquis. Sambaquis que chegavam a ter até 50 metros de altura, muito grandes. Os tesos que também eram algo parecido com os sambaquis. E ele fala também das urnas funerárias. Fala que não existe o hábito da cremação, mas sim existiam urnas funerárias, que eram sim desenhadas ali com as artes indígenas deles, né? É o termo indígena que é um termo com muitas aspas, né? Como nós já sabemos. E os ossos eram colocados inteiros. Por não haver cremação, né? Eles pegavam os ossos, tiravam a carne e colocavam dentro das urnas. E o autor ele conclui o livro com uma pergunta, que é por que o Brasil pré-histórico foi derrotado pelos europeus. E ele atribui isso, além da crueldade, de certa forma, dos europeus, né, de atacarem e tudo mais, mas eles acreditam também, primeiro, que os indígenas não eram inocentes, como muitas pessoas acreditam, né? A gente tem essa visão de que, eles eram bonzinhos e foram maltratados, foram enganados. Não. Os indígenas, eles queriam comercializar com os portugueses, então eles se viam num pé de igualdade. Só que, infelizmente, os europeus se viam como superior, e eles subjugaram os indígenas, colocando eles abaixo e matando muita parte deles para dominar seus territórios e roubar a riqueza do continente, né? Infelizmente. Mas ele atribui o fim do Brasil pré-histórico, primeiramente às doenças que os europeus trouxeram, que foram muito relevantes. Muitas pessoas morreram através das doenças que vieram deles, e também posteriormente dos escravos africanos que eram trazidos da África, também que gerou muitas mortes. E também ele atribui até a cavalaria. A domesticação dos animais ela teve um impacto muito importante. Por quê? Porque os indígenas eles não estavam acostumados a guerrear com uma pessoa em cima de um cavalo.
E a pessoa em cima de um cavalo ela tem a vantagem. Primeiro que ela está numa altura maior. Você não consegue atacá-la com tanta facilidade. Em contrapartida, a visão dela é muito melhor. Além disso, o animal é rápido. Enfim, são várias vantagens que uma pessoa montada num cavalo tem em relação ao indígena que não tinha o hábito de montar a cavalos, né? Inclusive, o cavalo não era um animal tão nativo aqui, não era presente aqui. Então, o autor ele vai trabalhar todas essas questões. O livro é uma leitura muito interessante, pessoal. Eu tentei resumir o máximo possível. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, também deixem o feedback. Deixem a opinião de vocês, se vocês preferem alguns vídeos um pouco mais curtos ou se eu posso me alongar um pouco mais. E, enfim, eu recomendo fortemente a leitura. Você entra nessa leitura aqui e você sai dela muito mais rico, né? Eu indico que vocês leiam consultando imagens. Então, falou de sambaqui, dá uma pesquisada ali. Ele cita alguns específicos, dá uma olhada nos sambaquis específicos que ele recomendam. Dá uma olhada ali de como seria um dente de sabre, de como seria uma preguiça gigante. Enfim, é muito bacana. É uma leitura que eu super indico. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aí. E é isso. Dê um joinha se vocês gostaram também. E, sobretudo, eu acho que pra mim é o mais importante. Deixe o feedback de vocês aí, certo? Então, obrigado aí, abraço.